este é o Contexto Cast, podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo os principais assuntos da nossa região metropolitana. E hoje vamos falar da Pérola do Atlântico, o Guarujá. E para falar sobre isso, trazemos aqui o presidente da Câmara de Guarujá, o vereador Mário Lúcio. Bem-vindo ao Contexto Cast. Eu que agradeço a oportunidade, queria desejar aqui uma boa tarde a todos. O tempo aí tá agradável, né? Tá aquele fiozinho, aquela temperatura amena, um pouquinho de chuva, tá legal para ficar em casa, uma sexta-feira. Meu boa tarde a todos e que a gente tenha aqui um bate-papo da melhor qualidade. E com ele, o Beto Feijó, que é empresário do ramo imobiliário, para a gente falar também dessa questão da economia da nossa Pérola do Atlântico. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos escutam e assistem. É um prazer estar aqui hoje, esse convite que a gente recebeu. E vamos debater, discutir ideias, né? Trocar experiências aí, o que a gente puder discutir, vamos dar andamento. Legal. Bom, e realmente, né, aqui no podcast, no fim das contas, acabam saindo grandes ideias, né? Porque a gente acaba debatendo o futuro das cidades e tudo pode acontecer, né? Hoje a gente está falando mais da questão econômica, mesmo porque você é um empresário, veio com o presidente da Câmara. Então, a gente, para começar trazendo contexto, como já diz o nome, Contexto Cast, qual que é o principal setor aí, ou os principais setores que impulsionam hoje a economia do Guarujá? O Guarujá hoje, acho que ele tem algumas vertentes. Hoje ele tem um braço muito forte, como sempre teve. Eu vim de trás do balcão de padaria, fui criado atrás, nos anos 80, um item que é muito importante, um dado importante. Nos anos 80, só para as pessoas que nos escutam e assistem, a cidade de São Paulo construía 1 milhão de metros quadrados por ano. A cidade do Guarujá construía igual a cidade de São Paulo, 1 milhão de metros quadrados por ano. Então, o Guarujá teve uma pujança muito forte na construção civil nos anos 70, 80, 90, e isso acabou trazendo um desenvolvimento para a cidade. Talvez não tenha sido um desenvolvimento tão ordenado como deveria ter sido, com planejamento urbano, mas acabou trazendo esse turista que hoje frequenta a cidade, que frequenta há 20 anos, hoje é o neto, é o filho, veio com o pai, com a mãe. Então o Guarujá hoje tem uma rede hoteleira muito forte, tem mais de 10 mil leitos, tem uma rede gastronômica conhecida internacionalmente, é ótima a nossa rede gastronômica, e ela hoje tem um viés que é o porto e retroporto. Hoje o porto do lado de Santos praticamente está saturado em termos de crescimento. E onde dá para crescer é o lado do Guarujá. Acho que o Guarujá nos próximos 20 anos, com tudo que está por vir aí, tem muita coisa boa para acontecer. Porto, retroporto, ligação seca, o próprio aeroporto. Então acho que a gente tem um cenário muito pujante para os próximos 10, 20 anos da cidade. Legal, bom. Mário Lúcio, você como presidente da Câmara, qual é a sua visão hoje nessa questão econômica do Guarujá e de projetos de futuro que, porventura, também vão passar pela Câmara? A Câmara é a mola propulsora com relação a projetos. E a gente está conversando bastante com o prefeito Farid Madi a respeito do envio de um projeto importante para o crescimento da cidade, que é o plano diretor. Sim. Então a gente está debatendo bastante porque a gente precisa que Guarujá realmente, e você aqui nos bastidores tocou num ponto fundamental, que é uma cidade muito famosa, que é Camboriú. E aí a gente vem fazendo uma analogia do que era aquela cidade e do que se tornou aquela cidade. E aquela cidade só se tornou o que é porque teve projetos aprovados no legislativo. Sim. Porque senão a lei de zoneamento não permite que você construa determinados edifícios com maiores ou menores. Exato. Então passou-se tudo pela Câmara. E a Câmara do Guarujá também está se debatendo com relação hoje ao plano diretor para trazer benefícios para a nossa cidade. Até porque está vindo, como o Beto falou agora há pouco, a ligação seca, que é o túnel, que vai realmente desembocar lá em Vicente de Carvalho. E a gente também está discutindo bastante com o Pomini da autoridade portuária para que o Guarujá, de uma maneira geral, Vicente de Carvalho, não sofra tanto impacto. Sim. O comércio de Vicente de Carvalho não sofra também, não perca
muitos dividendos com relação a isso. Então, tudo isso passa pela Câmara Municipal. A gente está falando de túnel e também tem que falar do aeroporto, que vai trazer uma grande pujança, não só para a cidade do Guarujá, mas para a região da Baixada Santista como um todo. Com certeza. Né? Que vai ter um aeroporto do lado, né? E aquele aeroporto, com certeza, vai ser um aeroporto misto, porque vai ter, sim, cargas e passageiros. A gente tem que entender que nós estamos do lado do maior porto da América Latina e tendo um aeroporto do lado para que muitas dessas mercadorias, dessas cargas venha via aérea, ela vai vir realmente via aeroporto Guarujá. Então, eu concordo plenamente do que o Beto falou. Ao longo desses 10 anos, quem vai crescer muito, e a gente espera que realmente isso aconteça, é Guarujá. Agora, Guarujá precisa crescer de várias formas. E de uma das formas que o Guarujá precisa crescer é ter representatividade política a nível federal e a nível estadual. Principalmente esses projetos que você trouxe, né? A questão, por exemplo, do túnel. Ele teve uma interlocução federal e o aeroporto, para sair do papel, também precisa de um representante. Então, aí veja bem qual a situação. Quando a gente fala que nós precisamos desses representantes, é porque, infelizmente, a municipalização, ela sempre fica para segundo plano. Se você pegar o grande centro da política a nível nacional, é Brasília. E aí vem Brasília, vem o governo do estado e lá embaixo vem os municípios que não têm autonomia quase nada com relação a isso. Então nós precisamos ter representatividade com relação a essas duas esferas, estadual e federal, para brigar, entre aspas, uma briga sadia, trazer benefícios para a nossa população. Buscar a nossa fatia. Buscar o que é de direito. Claro. Né? Aliás, a gente vem falando bastante que os deputados deveriam se atentar com relação a isso. Porque, por exemplo, a gente briga bastante pelo ICMS. O ICMS, na realidade, é adquirido nos municípios, porque as compras são feitas no município, e aí sobre o Planalto, para depois descer aqueles 5% lá. Poderia já ficar ali na base para que os prefeitos já tivessem ali um aporte financeiro para que esse aporte seja implementado na nossa própria cidade. Com certeza, né? Isso é um tema também para a reforma tributária, né? Então, mas se nós não tivermos representantes municipalistas que olhem para esse lado, os municípios sempre vão ficar relegados a segundo plano. É uma questão bem que tem muitos anos e falta boa vontade aí para ser resolvida. Os políticos, aliás, falando em boa vontade, Cris, eu quero tocar num assunto e que agora já está inserido, viu? Desde que começaram a falar desse tema que eu quero colocar agora, que é a liberação dos jogos, que é a liberação dos cassinos no Brasil, Guarujá sempre teve inserido. Haja vista que quando se falava em jogos, o Silvio Santos, se antecipando, fez lá aquele em Guarujá, hotel, o Jequitimá, já com acesso lá à ilha do Silvio Santos, para que o cassino existisse lá no Guarujá. E a gente parece que vive num país de hipocrisia, né? Porque, vamos tirar aqui, a Santa Casa de Santos. Eu não acompanho, mas eu escuto muitas histórias que em Santos, aqui no Monte Serrate, existia um cassino. Sim. E esse cassino também ajudou a financiar a construção do maior hospital aqui da cidade de Santos, que é a Santa Casa. Assim como Guarujá. Guarujá tem um único hospital que atende SUS, que é o Hospital Santa Amaro, que foi construído por um padre chamado Dom Domênico e foi construído através de quê? Do jogo. Existia um cassino lá onde hoje é o Shopping La Plage, isso mesmo. O Shopping La Plage, e aí o padre ia lá, recolhia todas as fichas, recolhia o dinheiro e construía um hospital. E aí a gente vê uma discussão assim, sem pé, sem tamanho, do governo atual querendo aumentar imposto, né, do brasileiro que já não aguenta pagar mais impostos. O país que mais cobra impostos do seu povo é o Brasil. E aí a gente não libera os cassinos, que esses cassinos poderiam subsidiar uma grande parte daquilo que eles querem fazer, que é aumentar, que é tomar o seu dinheiro. Com certeza. Beto, falando sobre essa questão do jogo, que é super interessante, principalmente hoje, a gente vê essa polêmica das bets, né? E hoje
é uma hipocrisia, como o Mário Lúcio trouxe, né? Porque hoje a pessoa pode jogar, mas no celular. Quer dizer, ela joga, ela continua participando disso, mas quando tinham os cassinos, havia também um evento social. As pessoas não se isolavam no celular e acabam gastando além do necessário. Inclusive, gastam até benefícios como Bolsa Família, né? O que você acha dessa questão? E complementando o que o Mário Lúcio falou. Eu acho que o cassino é uma realidade, está mais perto do que a gente imagina. E eu concordo com o Mário. O Guarujá tem uma pujança turística, isso nós temos beleza natural. Deus foi muito, muito generoso com o Guarujá. Então, poucos lugares no mundo têm a nossa beleza. Então, isso é uma realidade. E o Guarujá hoje está preparado 67 quilômetros da cidade de São Paulo. Tem uma rede hoteleira top, tem uma rede gastronômica top. O que ele precisa melhorar é a área da saúde, realmente. Nós temos 300 e poucos mil habitantes com um hospital. Santos tem 400 e poucos mil habitantes com 10, 12 hospitais. Então, essa linha da rede de saúde é uma coisa primordial para a gente atrair um tipo de morador de poder aquisitivo mais forte. Eu acho que o cassino vai ser uma coisa que vai acontecer de um jeito ou de outro, vai ser empurrado para isso. A gente teve em Olímpia faz uns dias e o prefeito lá e os vereadores já prepararam um projeto, foi aprovado na Câmara. Olímpia está se preparando para a instalação de cassino. Então, Olímpia hoje ele tem uma vertente muito forte do turismo. Hoje, 60% a 70% da arrecadação vem da parte de turismo, com os parques, com os hotéis, com as pousadas, enfim. E eu acho que isso no Guarujá vai ser uma realidade está mais próximo do que a gente imagina. A Câmara, com certeza, deve se preparar para isso. O prefeito também tem uma visão voltada para esse lado. Eu acho que o Guarujá tem tudo para ser uma cidade acolhedora. Já é uma cidade acolhedora, sim, mas com essa vertente de melhorar o nosso tipo de turista, claro, melhorar a qualificação, trazer esse turista que tem um poder de compra realmente mais forte. Sim. Porque isso acaba revertendo na onde? Na própria cidade. Claro. O poder de compra das pessoas melhora, aí vai para o lado da construção civil, começa a ter que fazer hotéis novos, melhorar o tipo de construção, sim, tu começa mais a entrar empreendimentos, num né? outro patamar. Mais empregos, e aí a roda começa a girar. Quanto a algum projeto, você tem aí algum spoiler para passar para os nossos espectadores? Já tem alguma coisa rolando na Câmara de Cassino ou é uma ideia que está sendo amadurecida? A Câmara há muito tempo já espera isso, muito pelo contrário, a Câmara sempre foi antenada com relação a isso. Das pessoas que mais lutam pelo cassino no Brasil, que mais lutaram, que mais foram o incentivador, foi o Ciro Batelli. O Ciro Batelli, inclusive, recebeu um título de cidadão lá de Guarujá, porque ele sempre falou que uma das cidades que deveria ter o cassino é Guarujá. Porque, ao contrário, a gente estava até conversando sobre isso aqui com você, ao contrário do que muita gente pensa, Guarujá ainda assim é glamour. As pessoas querem ir para o Guarujá. Né? A gente precisa, de maneira enfática, e ontem nós estávamos na posse da nova diretoria do Rotary Club, a qual quero desejar aqui ao novo presidente lá, o Geraldo, que ele realmente tenha êxito, porque trabalho ele vai ter bastante, muito sucesso, porque o Rotary é uma entidade de 120 anos que visa servir as pessoas, visa fazer o bem, né? E nós precisamos disso. Guarujá é uma cidade de mais de 300 mil pessoas, né? E que quase 200 mil depende do Sistema Único de Saúde. Sim. Então é preciso que o político esteja antenado para isso. Mas, como eu falei agora há pouco, nós precisamos de representatividade. Para você ter uma ideia, a Baixada como um todo sofre um dilema muito grande, que é o IML. Nossa, sim. Hoje, por exemplo, o governo do estado de São Paulo concentrou só na Baixada Santista como um todo, ele concentrou o único IML em Santos. Sim. E aí o cara vem lá de Peruíbe para fazer o exame de corpo de delito, exatamente, né? Para fazer a autópsia aqui em Santos. Imagina essa família. E na temporada? Como é que faz isso? E o trânsito? E a rodovia? Exato. E o trânsito? E o tempo? Então, para mim, isso é um descaso realmente com o ser humano. E aí vem a famosa representatividade política. Porque, veja bem, Guarujá teve um caso semana retrasada, um mês passado, se eu não me engano, de uma pessoa que veio a falecer e aí ficou quase 5 horas para ser recolhido o corpo. Nossa. Quase 5 horas. E aí esse corpo, ele veio aqui para Santos. Ou seja, ele só foi liberado no dia seguinte. Pô, mas e aquela família que já teve a perca,
já passou o constrangimento do corpo ficar 5 horas lá jogado no chão, e aí depois, quando veio a ser recolhido pelo ML, que veio aqui para a cidade de Santos para fazer a autópsia, só foi liberado no dia seguinte. Então falta representatividade política, principalmente para a cidade de Guarujá. E quando eu falo representatividade política, eu estou falando que esse deputado vai brigar com coisas fundamentais para a nossa cidade. Por exemplo, o nosso maior bem é a saúde, né? Sem saúde a gente não faz nada. E aí Guarujá também não tem um AME, que é uma prerrogativa do governo do estado de São Paulo. E aí outras cidades menores, e a gente anda bastante pelo nosso estado de São Paulo, outras cidades com menos população, um orçamento menor que o nosso, mas tem lá um deputado que brigou por ela, tem um deputado que correu atrás, e aí colocaram um AME lá. E nós do Guarujá, né, temos que ir para Praia Grande, temos que vir aqui para Santos, né? Porque a gente não tem um AME lá em Guarujá. Quando eu estou falando tudo isso aí, eu estou falando que se nós tivermos representatividade, nós vamos brigar, porque se tiver um AME e tiver turista lá e precisar fazer um exame de urgência, tem onde fazer. Se nós precisarmos, Deus o livre guarde, precisar do IML, o turista lá, porque Guarujá, felizmente, na temporada, são mais de 1 milhão de pessoas, né? Nós temos 300 mil pessoas, mas essa população, ela triplica quando chega a temporada. Então nós precisamos, sim, de mais um hospital, nós precisamos, sim, de um IML lá, nós precisamos, sim, de mais segurança lá. Aliás, todas as cidades. A falta de segurança não é prerrogativa do Guarujá, é prerrogativa de todas as cidades. Então, precisa, sim, que a população do Guarujá e de mais cidades tenham mais representantes voltados para esse segmento. O Beto colocou agora há pouco que Santos tem vários hospitais, mas também tem deputados que correm pela cidade. E isso é importante. A você, santista, que está me ouvindo, meus parabéns, porque você realmente exerce o seu valor de voto, dando voto para as pessoas aqui de Santos. E isso é importante que se diga. Né? Valorizar a sua cidade. E é isso que o santista faz. E como na natureza nada se cria, tudo se copia, eu gostaria que você, guarujaense, copiasse o povo de Santos e votasse gente lá do Guarujá. O senhor falou bastante dessa questão da representatividade, e aí eu queria fazer uma pergunta do tipo, você acha que a população já entende para que serve, vamos supor, um deputado estadual, um deputado federal, e se você acha que não, o que você diria para essas pessoas? Ainda não entende. Ainda não entende e, aliás, voltando a algum tempo atrás, o Pelé e uma vez acho que foi o Romário, se eu não me engano, disse que o Pelé jogando era um poeta, mas falando, infelizmente, pecava em alguma coisa. Não fui eu que falei, foi o Romário que falou. E vem o voto. A pessoa, ela tem que consagrar o voto. A maior arma que o eleitor tem é o voto, né? Então, se eu pego uma eleição de deputado estadual, deputado federal, e eu não sei, e até me perguntaram para mim, pô, Mário, mas você está falando tanto de representatividade, você não acha que Guarujá merece um deputado federal ao invés de um deputado estadual? E eu falei exatamente o que eu vou falar agora. Há prerrogativas que são essenciais do governo estadual. E eu citei aqui, por exemplo, o IML. Segurança também. Segurança pública. Eu citei aqui o AME, que é saúde, educação. A delegacia de ensino, por exemplo. Lá, a única escola construída pelo governo do estado de São Paulo, que foi a escola Milton Borges, lá na Vila Zilda, fazem mais de 20 anos que essa escola foi construída e o governo do estado não construiu mais nenhuma. Então as escolas estão sucateadas, não tem AME, não tem ML, a segurança pública, e nós tivemos anteontem, num evento de valorização do policial militar, capitaneado pelo GBMAR, que é o Corpo de Bombeiros, e aí a Enseada, você deve conhecer bastante, que você morou lá. Morei.
A Enseada, que é uma praia de uma extensão enorme, tem 4 salva-vidas. É pouco. Né? E É aí, pouco. a gente pega no final de semana a praia lotada. Como é que você consegue poder de fogo para você lutar, para você salvar vidas? Porque aqueles bombeiros são verdadeiros heróis, porque eles arriscam a sua vida para salvar a vida dos outros. E aí o governo deveria olhar com bons olhos e colocar um efetivo maior. Aliás, eu quero aqui parabenizar o Corpo de Bombeiros, o Salva-Vidas lá, Guarujá, de toda a região, mais de 50% dos salvamentos foram efetuados lá em Guarujá. E aí, por isso a importância, né, Beto? A gente vê a questão da sensibilidade da pessoa que conhece o município e que consegue fazer essa interlocução com a outra esfera. Daí a importância do representante. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que está tendo um movimento na cidade dos comerciantes, empresários, profissionais liberais, médicos, advogados, enfim. A gente vai no sindicato dos zeladores, vai numa OAB, vai numa associação comercial, a gente percebe essa discussão, precisa ter um representante da cidade. E na esfera estadual e federal também, porque a cidade tem condições de fazer um deputado federal e um deputado estadual facilmente, né? Então, assim, eu acho que essa parte de conscientização que começou, isso já está há um certo tempo, então está se fortalecendo, isso é muito importante para as pessoas entenderem que se a gente tem realmente um representante no governo do estado e no governo federal, fica muito mais fácil o acesso. Então você precisa falar com o secretário de governo, com o ministro de alguma pasta, do esporte, cultura, ministro das cidades, planejamento. Você tendo um deputado, essa interlocução do prefeito, dos vereadores da Câmara, fica muito mais fácil o acesso. E eu acho que o prefeito também tem essa consciência de... A gente tem conversado muito com ele, ele tem essa preocupação, para ele também vai ser importante, de uma maneira em geral, ter um representante estadual e federal trazendo emendas para a cidade, né? Essas emendas acabam acontecendo em melhorias para a própria cidade. Com certeza. Arruamento, escola nova, saúde, né? Então, acho que tem tudo para isso acontecer. Eu acho que esse movimento está muito forte na cidade e eu acredito muito que a gente vai ter representante estadual e federal no próximo pleito, aí, em 2026. Isso Aliás, Cris, se você me permitir, claro. Você vê como é que as coisas... O governo do estado de São Paulo está colocando um pedágio que vai afetar direto lá o povo de Praia Grande, Manguanguá, Peruíbe. Está uma revolta enorme das pessoas que moram para lá, né? Aí vem aquele defensor das boas estradas. Mas o estado de São Paulo tem as melhores estradas do país. Mas a que custo? A que preço? A que preço você dá? Você sai daqui para lá, você já paga impostos. Então tem que ter realmente as melhores rodovias, as melhores estradas. Mas o povo, Cris, de uma maneira geral, não aguenta pagar mais impostos. E a gente, infelizmente, não viu. Eu gostaria que os deputados, tanto os federais quanto estaduais, levantassem a bandeira agora do povo, de falar, eu sou contra o pedágio, né? Eu vi, se eu não me engano, um ou outro deputado falando a esse respeito. Tem que... O deputado tem uma mídia forte, tem a TV, Assembleia, tem lá seus veículos de comunicação. Tem um alcance estadual, né? Então, eles têm realmente que levantar a bandeira do povo de falar, nós somos contra esse pedágio. E eu não sou deputado, eu sou vereador lá de Guarujá, mas se eu pudesse levantar minha bandeira lá na Lesp, eu levantaria contra mais um pedágio naquela rodovia. Não, e mesmo porque o cidadão da Baixada Santista, ele é metropolitano, né? Ele mora numa cidade, ele trabalha na outra, às vezes ele tem família ou namorado, namorada, enfim, na outra. Então ele transita entre as cidades. Isso é muito comum, né? Santos Guarujá é uma travessia diária para muita gente, né? Aliás, queriam também um pedágio, eu não sei porque eu não acompanhei mais, também da Rio Santos. Aí é muito. Então já colocaram para lá. Estamos falando de um outro pedágio. É o free flow agora. Então, na realidade, nós temos que se rebelar contra isso, né? Já o governo do estado de São Paulo, ele privatizou a Sabesp, né? E aí a gente foi pesquisar. Hoje tem uma entidade dentro da própria Sabesp chamada URAI, né? URAI 1, que é aqueles que comandam. E muitas vezes, quando falta água nas cidades, como nós temos... A quem se recorre? A Equatorial, porque foi privatizado. A Equatorial não é essa URAI, porque a gente tem que entender
Porque eu vi uma reportagem que a Sabesp foi vendida abaixo do preço, né? Só que a Sabesp era de todos os paulistas. E hoje já não é mais, porque ela foi privatizada. Então nós temos que entender isso. Por isso é que no começo da conversa, quando a Cris perguntou, eu falei do valor do voto. Dê valor ao seu voto. E aí, antes da gente encerrar, queria ouvir de vocês dois, como que vocês veem essa questão hoje da alta abstenção, né? A gente tem aí, nas últimas eleições, pelo menos 1/3 aí da população não vai votar, não justifica, né? A multa do TSE é R$3 e alguma coisa. Mas, independente de penalidades, né? De trazer o cidadão essa consciência do valor do voto, como você trouxe. Qual que é o maior desafio de trazer o cidadão para a política? Eu acho que o maior desafio seria do Congresso Nacional em mudar. Olha, eu sou já um sexagenário, já tenho 62 anos, mas eu quero viver para que eu veja o meu país ter o voto facultativo como é nos países desenvolvidos. Eu não tenho que obrigar você, cidadão, a votar. Eu tenho que dar liberdade para você escolher os teus representantes. E hoje, no país, essa forma que eles estão colocando de te levar obrigatoriamente para você votar é que está fazendo com que essa abstenção seja maior. Porque eu não sou obrigado a nada. Eu não quero ser obrigado a nada. Eu vivo num país livre. Sim. Então eu prefiro muitas vezes pagar R$3, R$4 e não ir votar. E você, político, assim como eu sou político, dê valor a cada voto que você recebe. Porque se você der valor a cada voto que você recebe, dando em troca o seu trabalho, a sua dedicação ao povo, vai fazer com que mais pessoas deixem de deixar de votar e ir à urna votar. Eu também concordo com o Mário. Eu acho que eu sou a favor do voto facultativo. Eu acho que nada na pressão, na obrigatoriedade funciona, nada. Você quer namorar com uma mulher, se você quiser, fica forçando, não adianta. Tem que ser uma coisa natural. Tem que vir do coração dela, da sensibilidade dela. E o voto talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa vida. Às vezes a gente não dá atenção, não dá o devido valor, só que a única coisa que a gente tem para realmente tentar mudar a sua vida, do seu marido, do seu filho, da sua família, da sua cidade, né? É o voto. É um instrumento, né? Exatamente. Então, acho que é muito, muito importante. No dia da votação, é um domingo, tá chovendo, tá caindo raio, mas tente ir. Pega uma carona com um amigo. É um direito que é um dever também, né? Exatamente. Então, acho que assim, procure se informar sobre quem você vai votar, leia, procure. Hoje você dá um Google ali, dá um toquezinho na internet, você não tem acesso, pede pro neto, pro filho, pô, levanta esse nome aqui para mim, vê quem tem projeto de verdade. Não, e hoje tem muita transparência, né? Tem o Divulga Cand lá do TSE, que qualquer pessoa pode acessar o histórico do candidato. Vamos evitar de votar em aventureiro, vote em quem tem história, quem tem um mandato, quem trabalhou, quem trabalha pela cidade, quem trabalha pelo município, quem trabalha pelo seu bairro, porque isso é importante. Tem muito aventureiro que entra na política, não sabe o que está fazendo, ele está perdido. Então, procure ver o currículo da pessoa. Não custa nada, você tem tempo para levantar esse currículo. Vamos fazer a coisa com calma, consciente. A coisa mais importante, talvez uma das mais importantes da nossa vida, é esse voto, e dê valor para isso. Isso talvez possa mudar a sua geração, as próximas gerações. Então, eu também concordo com o Mário, no futuro lutar pelo voto facultativo e dê muita atenção porque a gente tem de mais importante, que é o nosso voto. Você acha que com o voto facultativo a qualidade dos candidatos também melhora? Porque o eleitor é mais criterioso? Com certeza. Isso você não tenha dúvida. Porque se você sair da sua casa, como o Beto disse agora, com raio, chovendo, chuva, tempestade, ou aquele calor que você não quer saber de voto, você quer ir pra praia, tomar um chopp, tomar uma cerveja, comer lá uma esquinha de peixe, tomar uma caipirinha. Você vai quer saber de voto? Agora, se você tiver imbuído num projeto, se você realmente acreditar que aquele candidato pode mudar a vida do teu bairro, da tua cidade, você vai sim. Você vai lá, você vai votar. Então, eu acho que a qualidade do político, e é isso que eu prezo, a qualidade daqueles que comandam a tua vida. Porque não adianta. A política, ela realmente gere a tua vida. Porque você vai ter... Cris, é um representante, né?
uma historinha rapidinho. Eu sou político desde 2000. Minha primeira eleição foi em 2000, eu me elegi com 1.306 votos, e nessa última, todo mundo falando, é ruim, está muito tempo, aí são 6 mandatos, e eu subi para 4.322 votos. Só que eu nunca gostei de política. Eu sempre detestei política. A política da minha casa sempre foi a minha mãe. E minha mãe trabalhava para os candidatos antigos lá de Guarujá, seu Jamidás, seu Rafael Vitiello, né? Depois o Maurício Mariano. E aí minha mãe fazia as reuniões lá na minha casa, e quando acabavam as reuniões, ela chamava nós aqui, os mais velhos, e falava: o que você achou lá do político? E eu não falava nada. Um dia ela falou assim: eu quero te ouvir. Eu quero que você fale o que você achou dos políticos que falaram aí as coisas. Eu falei: mãe, não quero falar. Não, fala! E aí eu falei: tá bom, mãe, é tudo mentiroso. É tudo cara de pau, é tudo história. Você não tá vendo que tá enganando a senhora aí, não? E aí ela me pegou pela orelha e falou assim pra mim: você tá vendo a nossa rua? A nossa rua não tem asfalto. Sabe quem vai colocar o asfalto na nossa rua? A política. Sabe quem vai colocar a iluminação? Porque naquela época, nós moleque, não tinha iluminação na rua. Sabe quem vai colocar a iluminação na rua? A política. A política vai trazer o benefício para nossa rua, e só a política pode fazer isso. E hoje, passado aí 6 mandatos, eu com 62 anos, esse ensinamento que a minha mãe me deu vale, porque eu sei que é a política que rege a nossa vida. Perfeito. Eu entrei na política por causa da minha mãe, porque ela foi candidata a vereadora em 1996, perdendo uma eleição por pouco menos de 100 votos. E aí ela falou para mim: filho, se você sair candidato, você ganha a eleição. E eu acreditei no que ela falou, fui candidato e fui o vereador mais votado de Vicente Carvalho, com 1.306 votos. E nós estamos na vida pública até hoje, e eu acredito que esse ensinamento que a minha mãe deu, quando eu posso falar, eu passo para aqueles que realmente querem me ouvir. Dê valor ao seu voto, porque a política pode mudar a sua vida. Com certeza. Gente, quero agradecer muito o nosso papo, foi muito bom, vereador. Muito obrigada, parabéns pela sua trajetória, e a gente se fala de novo numa próxima. Eu que agradeço. Quantas vezes me chamar aqui, quero agradecer aqui ao Pedrinho da UVESP, né? Ao Marquinhos, o vereador também, igual eu, né, os vereadores que compõem a UVESP. A UVESP realmente é uma entidade que luta pelos vereadores aqui da Baixada Santista e do Estado de São Paulo. A gente quer realmente fortalecer sempre a UVESP, porque fortalecendo a UVESP, nós vamos fortalecer o verdadeiro para-choque da sociedade. O para-choque da sociedade é o político. E principalmente a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, que é realmente, como todo mundo fala, a casa do povo, porque muitas vezes você não encontra o deputado, você não encontra o prefeito, mas você encontra o vereador, né? Você encontra o vereador no campo de futebol, você encontra o vereador numa igreja evangélica, você encontra o vereador no centro espírita, você encontra um vereador no mercado. Então você reclama, porque ninguém mora primeiramente no estado ou no país, ele mora na cidade, ele mora no bairro, e é onde acontece. E quem pode ajudar você a melhorar o seu bairro, a sua cidade, é o vereador. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo, a quem me convidou, a você, Cris, que está aqui batendo um papo com a gente, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e trabalhando também. O meu muito obrigado, e que Deus nos proteja. Obrigada, Beto. Obrigada pela sua participação. Obrigado você, Cris, pelo convite. A toda a equipe aqui do... Pessoal, Contexto Cast, hein? Vamos acompanhar todo dia aqui. E foi um prazer estar com vocês aqui. E estamos à disposição para outras vezes aí. Muito obrigado a todos. Obrigada. E a você que também nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. E até a próxima.